Sejam todos bem-vindos ao portal Educom. Neste momento, nós estaremos entregando para vocês o curso de liberação de equipamentos focado em controle de energia perigosa e bloqueios de energia. Nós vamos aprender no detalhe como liberar um processo petroquímico formado de tubulações, vasos, instrumentos, válvulas de controle, conexões como flanges e etc. Você vai aprender neste curso como fazer a liberação segura, utilizando um procedimento adequado, com etapas encadeadas logicamente e que asseguram o total controle dos riscos inerentes à liberação de equipamentos. Bom, então vamos começar, né? A nossa abordagem aqui é uma abordagem específica para a liberação de equipamentos. E por que eu resolvi trabalhar esse tema? Eu resolvi trabalhar esse tema no portal Educom pela seguinte razão. Muitas vezes a gente não se dá conta de quando nós paramos o processo, quando nós interrompemos o processo petroquímico, seja ele ou processo petroquímico, ou processo farmacêutico, ou fogão da nossa cozinha, todas as vezes que a gente interrompe e que vai fazer uma manutenção, os riscos aumentam significativamente, por incrível que pareça. Aumentam significativamente. Planta operando é sinônimo de que está tudo beleza. A gente pode ser surpreendido por uma situação fortuita, principalmente aquela situação que está fora da nossa visão, que a gente pode dizer assim, que são os processos de OSBL. Todas as vezes que a planta está operando, ou você vai ter algo fortuito acontecendo, uma coisa fora de controle, um vazamento, uma fuga muito grande, a ruptura de uma tubulação, a ruptura de um equipamento. Então, planta operando, situação normal, estável, pode acontecer uma surpresa em trocador de calor, em trocadores que trabalham com material ácido, trocadores que estão submetidos a alta temperatura já no limite, ali acima de 60 graus, com alta deposição de sais, e que pode, em algum momento, por corrosão subdepósito, provocar ruptura e contato do fluido do casco com o fluido dos tubos, e provocar, então, uma situação até grave, a depender do tipo de mistura que venha a acontecer. Então, a gente vai estar sempre submetido a uma condição de necessidade de fazer uma intervenção no processo em algum momento para liberar. Seja numa situação de intervenção da manutenção corretiva, preventiva ou preditiva. Eu não vou aqui discorrer sobre os três tipos, porque não é objeto do nosso trabalho nesse momento, não é objeto da nossa discussão nesse momento. Mas alguma demanda externa ao processo, além dessas demandas que eu acabei de colocar, podem provocar a interrupção da operação da planta. Uma situação, por exemplo, de parada programada para atender requisitos legais do SPI, de uma norma, de uma NR que obrigue a paralisação da planta. Ou seja, uma planta estará sujeita o tempo inteiro à interrupção. Um equipamento estará sujeito à interrupção. Daí a necessidade da presença do operador de processo para realizar essa atividade de liberação de equipamento. Como é que a gente libera, né? Como é que a gente entrega um processo? Quais são os riscos inerentes ao processo de liberação? E aí eu quero aproveitar, antes de entrar nos riscos inerentes, que são as energias perigosas, para contar um pouquinho de uma história. Contar uma história real.
uma história real, que nesses 38 anos de operação, eu, infelizmente, enfrentei, que foram problemas decorrentes da liberação do equipamento. Quando a gente está diante da liberação de um equipamento, os riscos aumentam significativamente. Os riscos aumentam significativamente. E isso vai exigir do operador de processo, do técnico de processo e das pessoas envolvidas no processo de liberação, porque um profissional de manutenção poderá ser requisitado para estar junto na liberação do equipamento. Então, ele termina sendo um profissional envolvido, e aí a gente começa a perceber que, além das energias perigosas, nós vamos precisar controlar riscos outros. Por exemplo, a presença de um profissional que não opera continuamente a planta. É responsabilidade da operação cuidar dessa pessoa. É responsabilidade da operação cuidar dessa e de pessoas que não estejam envolvidos diretamente na liberação, mas que estejam no entorno da liberação. Que aí nós podemos, o pessoal de segurança conhece bem isso, que é o controle dos riscos do entorno, que é realizado com a emissão da PT ou com a emissão de trabalho, né? Ou com outro dispositivo, outra técnica de análise de risco. Bem, qual é a historinha que eu quero contar? Uma história que aconteceu no passado, em que nós perdemos um profissional dentro de um processo de liberação de equipamentos. Dentro de um processo de equipamentos. Numa dada empresa, um equipamento estava em processo de liberação e era uma torre, uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento foi esgotada, foi feito o procedimento de parada e entrou no procedimento de isolamento e estimalte, sopragem com vapor desse equipamento. E nesta sopragem com vapor, na finalização do processo, a coluna ficou 6 horas soprando e o técnico fez a interrupção no horário de 0 hora, às 6 horas da manhã, aproximadamente, fez a interrupção do processo de liberação. Pela manhã, na passagem do turno, foi emitida a PT. Então, a PT foi emitida para abertura da boca de visita da torre, porque, segundo relato e segundo passagens do turno, a coluna estava liberada. E quando a pessoa abriu os primeiros parafusos, a pressão interna da coluna estourou, né, a boca de visita, que atingiu o profissional de manutenção, e que, infelizmente, esse profissional de manutenção não resistiu aos ferimentos. Então, o que é que a gente pode tirar disso aí? Você vê que é numa liberação de equipamento. É numa liberação de equipamento. Então, é preciso o quê? Considerar a energia perigosa que está atuando ali naquele momento. E a energia perigosa ela vai estar presente em diversos estágios, apresentando-se de diversas formas e específico para um dado processo. Então, um processo onde você tenha, por exemplo, uma alta vibração, a vibração vai ser uma energia perigosa para o ser humano. Então, nós vamos ver, então, o que é energia perigosa. Eu coloquei aqui um pequeno slide para a gente mostrar isso. O que é energia perigosa? A energia perigosa, ela é qualquer elemento que venha interagir com o ser humano e que esteja ali presente e que pode provocar algum tipo de lesão. Então, energia química, por exemplo,
decorrente de uma reação química violenta entre ácido e base, ou polimerização fora de controle. Energia térmica, energia cinética, energia pneumática. Em energia química, nós temos ainda produtos que estão presentes no equipamento. Calor, energia térmica, né? Radioatividade, eletricidade, energia hidráulica. Tem um tipo de energia também que a gente não vê, assim como a eletricidade, e a maioria das energias a gente não vê, mas ela está lá presente. A gente não vê o calor, mas ele está lá presente. A gente não vê a radioatividade, mas ela está presente. E tem um outro tipo aqui que eu quero acrescentar, que para um processo industrial, na maioria das vezes ele não vai estar presente, mas é possível que esteja presente em outros processos. Exemplo, frequência. Então, a frequência pode estar presente e provocar seus danos. Eu diria que a frequência, no nosso caso, ela vai se apresentar na forma de som, por exemplo, o ruído. Tá? O ruído, ele pode ser traduzido em frequência. Todo tipo de energia, na realidade, uma energia ela pode se transformar em outra. Então, o ruído, ele se encaixa nessa categoria também de energia perigosa. E vocês vão ver que, e quem é operador sabe disso, que as energias, elas precisam ser eliminadas de dentro de um sistema para que a gente possa ter uma liberação de equipamento segura. Ok? Daí a gente vê o seguinte: quando a gente está diante de uma situação dessa, em que um equipamento vai ser liberado para manutenção, a gente está sempre diante de um procedimento interno. E os procedimentos, eles devem responder a esta pergunta: como? Como parar? Como parar um equipamento? Como liberar um equipamento? Como bloquear as energias perigosas, por exemplo? Como entregar o equipamento, ou seja, a PT, como é feita a emissão da PT? Como receber o equipamento da manutenção? E como realizar testes pré-operacionais? Observe que tudo isso aqui, gente, são atividades do operador de processo petroquímico. É por isso que eu sou apaixonado por essa profissão. Porque ela exige do ser humano um posicionamento responsável diante da sua atividade. O operador de processo, ele precisa dominar e ele precisa se envolver com todas essas coisas aqui, que aqui é uma pequena amostra de como a gente estaria se encaminhando para realizar uma liberação de equipamento. A gente tem que passar por essas etapas aqui. Mas o nosso enfoque nesse momento é como liberar, é como realizar a liberação do equipamento. Esse é o nosso principal. Tem um risquinho aqui, eu acho que deve ser de quem esse risquinho? Então, é como a gente liberar. Foi meu. Isso é que é importante, né? Que é como fazer a liberação, como garantir. Apaguei. Numa indústria petroquímica, não pode deixar, tá legal, ficou decoradinho. Não, só foi testar. Tá. Como permitir, como a gente garantir que o equipamento, de fato, não tem energia perigosa. E aí eu digo o seguinte: não basta apenas retirar o que está lá dentro, gente. Essa é que é a questão. Liberar equipamento não significa fazer limpeza de equipamento. Eu tenho lido aí alguns materiais, eu tenho olhado algumas normas, por exemplo, essa norma não traz o como. Essa norma, ela não diz o como fazer. Isso é inerente à função do operador.
petroquímico. Isso é inerente ao profissional de petroquímica, que precisa desenvolver a habilidade de forma crítica. De forma crítica. Quando, todas as vezes que a gente vai fazer a liberação do equipamento, de um dado equipamento, a gente se encontra nessa situação de ter que fazer a parada do equipamento sem provocar acidente. E aí existem os procedimentos operacionais que devem ser seguidos e dominados antecipadamente. E uma vez parado o equipamento, liberar. Bom, no processo de liberação, uma coisa importante, que é o isolamento do sistema. Isolamento do sistema, ou do equipamento. Porque nem sempre nós estaremos diante de uma situação em que a planta foi totalmente parada. Então, a gente precisa garantir que a liberação de um dado equipamento ou de um dado sistema não vai afetar o comportamento operacional de outros sistemas, principalmente a contaminação cruzada de produtos que não devem manter contato um com o outro, porque podem provocar sérios danos ao processo e riscos à saúde como a segurança. Exemplo, alguém está fazendo uma solução básica, forte, 50%, e de repente um sistema vizinho parado, e por algum motivo não é feito o isolamento correto, ou uma válvula da passagem. Isso também pode acontecer. Mas pode acontecer também uma falha operacional e esta base entrar em contato com o ácido forte. E isso vai provocar uma liberação de calor, vai provocar uma reação química muito violenta, podendo gerar explosão, liberação de energia térmica, ruptura de tubulação, queimadura em pessoas, etc. Então, daí a importância de fazer o isolamento do sistema, por causa da contaminação cruzada que pode acontecer num processo petroquímico. É necessário fazer um isolamento através de válvulas e incluindo o bloqueio de energia, que pode ser um cadeado, um dispositivo em válvula, pode ser incluído uma corrente com cadeado, etc. Existem, inclusive, dispositivos que são comercializados para isso. Agora, e a liberação do equipamento em si? Bom, a liberação do equipamento em si vai variar de acordo com o processo. Eu quero pegar aqui um processo simples, vou fazer aqui rapidamente para vocês. O desenho não vai ficar muito bom, tá? Pedir desculpas aí a vocês, porque eu não fiz um desenho antecipado, mas dá para a gente ter uma noção. Vamos fazer aqui um modelo didático, para nós pensarmos a liberação do equipamento, ok? Então, nós temos aí um bloqueio, tá? Nós temos uma saída de um dado equipamento, ok? Uma saída de um dado equipamento, com suas tubulações de entrada e de saída. Vou botar também um bloqueio aqui. Não vai ficar muito bonito. Vou botar aqui entradas e saídas, né, desse equipamento. E acho que eu já sei o que é. Aí, aqui tá. Vou botar aqui direto. Tá? E eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui um trocador de calor também.
Vamos colocar aqui um trocador de calor. Ok. Um trocador de calor. E vamos imaginar sempre que nós temos sempre bloqueios capazes de realizar o bloqueio do sistema. Bom, se não tem, é importante o quê? Uma análise crítica. Uma análise crítica do processo para que a análise de RASOP, as análises de risco, elas também servem para isso, para identificar se um determinado sistema é isolável, ou se estaríamos diante de um sistema que pudesse estar realmente provocando uma condição, ou uma condição presente ali no sistema que nos impeça de fazer o isolamento do equipamento. Então, é importante que as análises de risco também elas considerem isso. Bom, aqui a gente teria, vamos supor aqui que seja água, um elemento de água, e eu vou colocar aqui também algumas outras coisas. Vou pegar esse bloqueio aqui, rapidinho. Vamos colocar aqui um vente. Tá? Vamos incluir aqui. A gente pode ter aqui um outro vente. E vamos incluir aqui um sistema de... Ops. Deixa eu ver, não vira isso tudo não. Deixa eu agrupar aqui. Bom, e vamos ter também aqui um dreno, tá? Pode estar indo para algum outro sistema, esse dreno aqui. Bom, acho que aqui até já dá, para a gente ter uma noção. Bom, então, para liberar esse equipamento, eu quero liberar somente este equipamento aqui. Este equipamento, tá? Vamos supor que este equipamento, inclusive, tem as suas conexões também, tá? Todo equipamento, ele tem isso aqui, esse risco vai estar representando um flange. Então, para quem é operador de processo, sabe exatamente o que eu estou falando. Para quem não é operador de processo, faz o curso de liberação. No portal Educom. No portal Educom, que nós vamos estar detalhando, inclusive, como construir fluxograma. Como construir fluxograma. Esse aqui é um fluxograma didático, obviamente. Eu estou fazendo aqui ao vivo, um fluxograma. Quando você está falando no curso aí, você vai fazer o curso de operador petroquímico no portal, né? Não, nós teremos vários cursos. Dentre os cursos, futuramente pode chegar nesse ponto. Mas agora o nosso objetivo é construir pequenos cursos que vão alavancar o operador de processo petroquímico. Então, a pessoa não tem uma noção muito boa de painel. Então, nós vamos fazer um curso voltado para operadores de painel. Quais são comportamento, como operar um sistema de uma maneira eficiente, como construir um procedimento em diagrama lógico, vão ser várias habilidades que vão dar suporte ao operador para que ele se desenvolva como profissional. E, inclusive, nós teremos um curso de noções de química. Noções de química, onde a gente vai passar por química inorgânica e química orgânica, noção básica, naturalmente, mas que vai permitir ao operador ter contato, principalmente aqueles que não tiveram,
de ter contato com esse conteúdo e, a partir disso, ele se alavancar como profissional. Isso aqui é importante. O operador se alavancar como profissional, gerar empregabilidade, entende? Então, aqui é um vaso. Entendo. Diga. Entendo. Estou escutando o que você está falando. Então é isso. Então aqui é um vaso. Vamos chamar aqui um vaso de drenagem. Só tem eu e você, né, Miss? Eu posso falar então, né? Ah, fica à vontade. Esse desenho você já poderia ter ele feito, né? Já. Infelizmente não foi possível. Não deu para fazer, mas faz parte. Faz parte também. Bom, aí nós temos o sistema hipotético. O sistema hipotético, ok? Bom, nós temos que parar esse sistema. Esse sistema ele tem que ser parado. Eu não vou aqui detalhar a parada dessa coluna. Vamos supor que isso aqui seja uma torre de... Não uma torre... Uma coluna de destilação. Tá faltando aqui vamos botar aqui o reboiler. Já podia estar pronto, com certeza. Vamos botar aqui o reboiler. Que aí você poderia já ter o esquema todo com válvulas com cores diferentes, ficar trocando as cores, para dizer, abra essa, fecha aquela. Sim, uma boa ideia. Uma boa ideia, com certeza. Mas a fala, o conteúdo tá bom, companheiro. Aí é só uma coisa ou outra para ajustar, mas... E a forma? O importante é sair com o tempo, a gente termina ajustando. Mas a live também tem esse objetivo, sabe? Da gente poder trabalhar esses aprendizados, que ele acontece em duas vias. É porque, digamos que o público tivesse aí aspirantes a operador, até operador, por exemplo. Então, esse desenhozinho aí dá uma noção legal. Assim, como o foco, pelo menos da chamada da aula, foi liberação de equipamento, então, partisse do princípio que esse é o objetivo, essa figura já está pronta e você explorar os aspectos de liberação, né? Na próxima live ela já vai estar pronta. Não tenho dúvidas disso. Inclusive, você já tem várias prontas, né? É assim que acontece, infelizmente. Não tem jeito. Bom, o maior objetivo aqui não é liberar esse equipamento, tá? Não é ver se liberar o equipamento. A parada dele. Mas se a gente for considerar aqui, bom, já tenho todas as saídas já. Se a gente for considerar aqui esse processo ele tem que ser parado, tá? Ele tem que ser interrompida a operação desse equipamento, óbvio. O que a gente precisa fazer? Cortar a carga, tá? Fazer com que esse sistema ele opere em refluxo total, que não vai ser objeto agora desse estudo, mas nós teríamos um corte paulatino, progressivo de carga, com também corte progressivo de carga térmica, porém o suficiente para manter a ebulição da mistura. Agregue nesse liberação de equipamento, parada do equipamento, vai enriquecer mais sua aula. Porque tem aspectos da parada que já estão condicionados com a liberação, né? Tem aspectos, é verdade, tem aspectos da parada que já estão condicionados à liberação. Por exemplo, aí você pode explorar os dois aspectos. É uma parada para inspeção, uma parada para serviço, é uma parada para... A forma de parar muda, né? A liberação muda, melhor dizendo. Sem dúvida, a forma de parar muda. Nesse caso, a decisão é parar para abrir esta coluna. Então é parada para acesso, né? É parada para acesso. Uma boa intervenção essa, Orlando. O tipo de parada, o tipo de liberação, ela determina o tipo de liberação que vai acontecer. O tipo de parada determina... O tipo de liberação. A abrangência da liberação. Ou melhor, o serviço que vai ser feito. O serviço que vai ser feito, o escopo da parada
determina o modelo de liberação, ou o padrão de liberação, a abrangência da liberação, qual vai ser o tamanho da liberação que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar que apenas este equipamento vai ter acesso interno. Digamos aí, só para exemplificar, que você quisesse, que vamos botar algumas condições. O produto é não inflamável, não tóxico, e você precisa trocar a válvula de fundo que está vazando. Por exemplo. Por exemplo. Aí é um tipo de liberação. Esse é um tipo de escopo. Isso. Um esgotamento simples, talvez. Esse é um tipo de escopo, sem dúvida. Bom, eu vou deixar aqui mesmo, não vou botar esse vaso não, para não perder mais tempo. Vamos deixar aí. Então, nesse caso aí, você está certo, o tipo de escopo, ele vai definir como a liberação vai acontecer. Então, aqui nós vamos considerar o seguinte, que é liberação para acesso interno, que é o mais crítico. Para acesso interno. Para acesso interno. E vamos colocar aqui as características desse processo. Características... Que é tão importante quanto, né? Tão importante quanto. Vamos chamar de características principais. Então, quais são as principais características aí? Primeiro, fluido inflamável. Como? Fluido inflamável. Vamos botar tóxico. Fluido inflamável. Fluido inflamável. Fluido inflamável. Tóxico. Aí já te arrebentou tudo. Já precisa de liberação. Mas vamos botar mais coisas aqui, que é maior que 150 graus, ou seja, o sistema opera maior que 150 graus. Ou seja, se é para acesso interno, você vai ter que resfriar. Exato. Maior que 150 graus. Além disso, ele é um sistema que ele é pressurizado, ou seja, ele trabalha a 1,5 kg de pressão por centímetro quadrado. Trabalha a 1,5 kg de pressão e ele alimenta um sistema vital, entendeu? Sistema vital na reação. Vamos chamar de reação. Ou seja, como se ele preparasse aqui carga para uma reação. Isso aqui vai para um sistema de reação. Bom, então a gente já vê o seguinte. Uma stripper da vida aí, né? Uma stripper da vida. Ele vai afetar significativamente o processo. Ele vai afetar significativamente o processo. Então, haverá, de uma certa forma, pressões para a própria parada, a dinâmica da parada, o mercado vai influenciar Você já está correndo para a parada do equipamento. Você quer liberar. Eu quero liberar. Esquece esse negócio de pressão de mercado. Bom, então nós temos o fluido inflamável, tóxico, maior que 150 graus, pressurizado a 1,5 kg e alimenta o sistema. Então eu tenho que parar o sistema. Como ele vai para a reação... O sistema já está parado, você vai liberar. O sistema já foi parado, ou seja, eu não vou ter como manter os demais sistemas operando. Então, parei o sistema, vamos agora fazer o isolamento do sistema. Tá? Então, eu tenho que né, toda a parada de uma torre, importante é que ela passe aí por uma fase intermediária de refluxo total para que você faça uma parada mais suave, mais tranquila. Tá vendo a importância
desse módulo de, antes de você falar de liberação, você tem que falar de parada do equipamento? Desculpa, eu não entendi, Orlando. Estou dizendo, antes de você falar do módulo liberação, você tem que falar do parada de equipamento. Ah, sim, tem que falar. Com certeza. Porque a parada do equipamento vai influenciar, o modo de parada vai influenciar. Com certeza. Então, é importante aí, na hora de parar, já pensar na liberação. Ou seja, eu estou parando o sistema ao mesmo tempo que eu estou já cumprindo etapas da liberação. E uma das etapas mais importantes aí, significativas, é resfriamento e esgotamento do sistema. Bom, resfriamento na etapa de liberação, na etapa de parada, para um sistema de fracionamento, tem que se tomar muito cuidado, porque a gente também não pode, no afã de fazer resfriamento, comprometer a própria parada, gerando contaminação ambiental, gerando riscos outros. Como, por exemplo, contaminar o fundo com o produto tóxico, que deveria sair pelo topo. Então, supondo aqui que seja álcool, por exemplo, vamos supor que seja álcool, seja um álcool que tem uma alta toxicidade. Benzeno. Que seja benzeno. Benzeno o mundo todo usa. Você pode falar em benzeno. Então, supondo aqui que seja benzeno, eu preciso garantir que o benzeno vai sair pelo topo completamente. Então, na fase de parada, depois de interromper a alimentação da carga, que é uma mistura de hidrocarbonetos com benzeno, eu preciso garantir que o benzeno residual vai ser completamente removido. Ok? Então, interrompida a carga, é necessário manter ainda por algum tempo a carga térmica para aquecer este material suficientemente a ponto de você remover completamente o benzeno de fundo para o topo e segregar ele no sistema jusante. Ou segregar ele num sistema de drenagem fechada. Em hipótese alguma, poderá ser colocado para meio ambiente. Como é que se faz isso? É necessário aí o conhecimento do processo. Então, supondo aqui que esse sistema opere com 90 graus no topo, 90 graus aqui no topo, eu preciso garantir que esse topo, ele ultrapasse um pouco até os 90 graus. Tá? Para quê? Para que eu jogue um pouco do material de fundo para o topo, para garantir que não vai ter absolutamente nada aqui. Então, feito isso, interrompe-se, então, a carga térmica faz-se o isolamento do sistema de uma maneira adequada, né? Porque você vai precisar ter controle agora das energias perigosas que estão atuando, total. Aqui agora eu tenho calor, eu tenho pressão, o sistema está submetido a 1,5 kg, tá? E eu estou com o meu sistema parado e isolado. No entanto, nós vamos ter aqui um sistema de PSV que vai estar aí protegendo o equipamento, tá? Protegendo o equipamento. E também, vou botar aqui, protegendo o equipamento, mandando para sistema fechado, e também o sistema de controle de pressão, tá? Que não está aqui representado, mas você tem um controle de pressão. Então, o controle de pressão desse sistema, ele jamais poderá ser bloqueado. Jamais. Você tem que estar com o seu controle de pressão sendo mantido ativo quando você parar a planta, quando você parar esta unidade. Então, você terá aqui o seu sistema de pressão, mas ocorrendo de maneira
automática, controlando a pressão do sistema. Vamos botar aqui para ficar mais interessante. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui e colocar aqui o nosso sistema de controle de pressão, tá? Então, você tem aí o controle de pressão que está aliviando, digamos, para flare, ok? Aí você vai ter aqui um instrumento, fazendo o controle da pressão do sistema. Então, é fundamental aí que você mantenha isso aqui, ó. Isso aqui não pode ser bloqueado em hipótese alguma. E isso aqui, porque representa a segurança do processo. Se tiver bloqueio na PSV, também não deverá ser bloqueado. A PSV ela tem que estar sempre alinhada para garantir que o processo esteja, que os equipamentos e as pessoas estejam protegidas, e que não ultrapasse o limite que vai suportar o material desse equipamento. Isso aqui é fundamental. Às vezes pode acontecer de um operador com pouca experiência entender que, não, vamos isolar o sistema, e vai lá e isola tudo. E aí o sistema fica submetido a uma pressão alta e basta uma bobeira para que aconteça uma ruptura de tubulação, etc. Agora, como é que a gente vai liberar, então? Aproveitando o momento da parada, a gente já vai fazer esse esgotamento aqui, ó. Pegar esse volume de líquido presente na coluna e esgotá-la. E uma coluna é interessante porque ela tem os pratos. Ela tem os pratos dela, né? E esses pratos, ao longo da coluna, ela tem um acúmulo de produtos. Embora tenha a válvula de drenagem, e aí a planta está parada, mas leva um tempo para que tudo isso escorra, seja coletado. Então, a liberação envolve esse aspecto. Eu preciso remover daqui a energia perigosa do ponto de vista de produto. Que produto é que eu tenho aqui? Eu tenho um produto de fundo que ele é inflamável. Eu tenho a coluna está totalmente envolvida por gases inflamáveis. Então, esse material líquido vai ser completamente esgotado para o vaso de recuperação, e durante essa fase de esgotamento, é preciso estar sempre atento aqui, olha, à pressão da coluna. Note que a coluna está isolada. Está agora em processo de esgotamento. Então, eu preciso assegurar-me de que a pressão dessa coluna não vai sair de pressão positiva para pressão de vácuo, para vácuo. Porque o projeto dela é um projeto para suportar pressões positivas. Pressões negativas podem provocar implosão do equipamento. Então, durante a liberação, eu preciso garantir, e isso é feito geralmente com um gás inerte, especialmente o nitrogênio, e eu preciso garantir que esta coluna não entrará no modo de vácuo, durante, principalmente, a fase de resfriamento, que o resfriamento promove a condensação interna do produto, que vai promover vácuo. Promovendo vácuo, eu tenho algumas condições de riscos inerentes. A estrutura do próprio equipamento, que poderá implodir, ou seja, ele vai murchar como um maracujá,
Nós já tivemos um caso desse. Aliás, isso acontece o tempo inteiro por aí. Ele poderá implodir e ele poderá provocar a entrada de oxigênio dentro do sistema. Ora, se a gente trabalha aqui com um sistema inflamável, então, se eu tenho hidrocarbonetos na presença de oxigênio, eu só preciso agora de calor, de uma fonte de calor em condições adequadas da mistura para que aconteça fogo. Para que aconteça fogo. Então, é fundamental controlar isto aqui. Não, a gente não deve vacilar com isso, porque dificilmente você vai ter as condições ideais numa liberação de equipamento. Você controla, mas se não seguir rigorosamente o procedimento de fazer a liberação de um modo adequado, como eu estou falando aqui nesse momento, eu estou fazendo uma simples drenagem. E se eu não me preocupo nessa simples drenagem com a entrada de oxigênio no equipamento, eu estou deixando de fazer um controle de energia perigosa, que é a inflamabilidade do produto que está no equipamento. E aí eu vou fazer agora a injeção de nitrogênio. Quando eu vou fazer a injeção de nitrogênio, eu estou removendo, então, produto inflamável do equipamento, na fase líquida, mas eu passo a ter o equipamento totalmente esgotado, 100% esgotado, e isso significa que ele está liberado? Não. Porque agora nós temos um outro problema. Nós tínhamos uma energia perigosa que era o produto na fase líquida, que agora ele foi completamente esgotado. Tá? E agora eu tenho outro problema, que é a presença dos gases inflamáveis no equipamento. Então, se antes eu tinha líquido, agora eu tenho gases. Então, aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho gases. Agora eu só tenho gases, envolvendo não somente a coluna, como também as tubulações que se interligam à coluna. Inclusive, no processo de liberação, é fundamental também que as próprias tubulações sejam esgotadas através do seu sistema de drenagem. Porque é isso que vai garantir, isso é que vai assegurar que essas tubulações não vão recontaminar o sistema. Então, eu quero chamar a atenção para a importância aí de um aspecto fundamental, que é a questão do foco, a questão da concentração do operador que está envolvido no processo de liberação. É preciso que todas essas etapas elas sejam controladas, registradas no detalhe, com horário de início, como está o equipamento, horário final da drenagem, horário final de cada etapa do processo, porque isso vai assegurar que na mente do turno seguinte, do operador que vai trabalhar a próxima etapa, já que isso não acontece num único turno, tenha continuidade. Então, olha, precisa estar claro, eu só fiz o esgotamento da parte líquida. A coluna não está liberada. A tubulação de hot oil ou a tubulação de vapor já foi esgotada, mas ainda falta esgotar aí o trocador. A água do trocador falta esgotar. Pô, mas que preocupação é essa? Preocupação com água, sim. Preocupação com água, porque a água circula no trocador
a pressão zero? Não, né? Então, nós temos aqui uma pressão no sistema. Temos a hidráulica atuando, temos a cinética, a energia cinética atuando, e um vazamento, um furo abrupto na tubulação pode provocar um acidente grave, a depender de como esteja posicionada uma pessoa próximo desse equipamento. Se ele estiver na direção do vazamento, ele pode sofrer queda, ele pode ser empurrado contra uma tubulação, etc. Então, na verdade, a gente não pode abandonar nada, absolutamente nada. E quero chamar a atenção para a concentração. Ou seja, um operador ele tem que estar concentrado naquilo que ele está fazendo. E quando se baixa a guarda nessa concentração, seja lá por que motivo for, é que começam a acontecer os problemas operacionais. Porque deixa-se de realizar continuamente a análise crítica da etapa seguinte, especialmente quando ocorre passagem de turno. Especialmente quando muda qualquer cenário. Exemplo, interrupção para o almoço, interrupção para o jantar, interrupção para realizar o relatório. Todas essas pequenas interrupções provocam como se a gente baixasse a guarda. Isso é uma experiência minha. Isso é uma experiência minha operando o processo. Já aconteceu comigo de baixar a guarda, de almoçar. Aí, rapaz, esqueci o dreno aberto, tenho que voltar lá rapidinho para fechar. Eu esqueci de falar, de passar uma informação importante. Todas as vezes que existem essas pequenas interrupções, e é interessante que eu tenho ouvido pouca literatura a respeito disso. Por isso que eu acredito no Portal do Com, porque nós precisamos refletir o processo, refletir a profissão. Quanto mais reflexões fizermos, mais a gente vai controlar de maneira adequada esses riscos que a grande maioria deles são invisíveis em vários aspectos. Invisíveis do ponto de vista da percepção humana e invisíveis porque nós não estamos realizando análise crítica adequada por falta de concentração. Falta de concentração na tarefa. Show essa observação aí. A concentração ela é importante por conta disso. Eu não tenho ouvido falar pouco em literaturas a respeito, pouco nos materiais que eu tenho lido. O enfoque maior tem sido em interrupção na passagem de turno, o controle da passagem de turno. Mas essas pequenas interrupções, elas são tão graves quanto a passagem de turno. São tão graves quanto isso, quanto a passagem de turno. Então, garantir que todas as tubulações estão esgotadas e sopradas. E no ato da sopragem, gente, o que é que eu estou mexendo? Estou mexendo com energia perigosa. Ah, Misael, mas é nitrogênio. Tá, nitrogênio é um gás inerte. Qual é a energia perigosa associada ao nitrogênio? A pressão. A pressão de nitrogênio. Que pode trazer o risco de ruptura da tubulação, que pode levar a gente a utilizar pressões acima do limite da capacidade do sistema, de uma tubulação, de um vaso. Exemplo, suponhamos que este vaso, ele tem uma PMTA, pressão máxima admissível. Trabalho admissível. Trabalho admissível, pressão permitida máxima, de 3 quilos. Ok? Eu estou operando a metade aí, 3 é pouco. Vamos botar mais. Vamos botar que a gente trabalhe, que a pressão máxima dele seja 5 quilos. Ok? Mas o meu fornecimento de nitrogênio é 8 quilos. 8 quilos. E nós temos um operador novo no sistema, na planta. E a ele
Operador novo, eu falo, 1 ano de processo, tá? Já começa a fazer manobras sozinho. E aí ele inclui a responsabilidade de realizar a remoção dos gases. Não tem outra forma de remover gases do processo que não seja através de ciclos de purga. Mas o que é ciclos de purga? Ciclos de purga são os volumes necessários de renovação que cada equipamento vai exigir. Porque gás, ele tem a propriedade de difusão. O que é que acontece? Os gases inflamáveis estarão difusos, as moléculas de gases inflamáveis estarão difusas no nitrogênio admitido. E ele preenche todo o equipamento. Em qualquer ponto do sistema, haverá uma cinética dessas moléculas, haverá presença dessas moléculas, que a gente já sabe que define o nível de pressão que está submetido o sistema. Então, o que é que acontece? Pela propriedade de difusão, eu não tenho como eliminar completamente esses gases, se não for através desse modelo de substituição, que eu chamo de ciclo de purga do equipamento. Ciclo de purga envolve pressurização e despressurização do equipamento a uma dada pressão. Então, você imagine, o operador vai fazer lá o ciclo de purga e ele coloca 8 quilos, 6 quilos de pressão nesse equipamento. O que é que pode acontecer? Vou ultrapassar PSV abrir. O limite de pressão. PSV vai abrir. Mas se a PMTA estiver no nível, no ponto de encontro aí da vida útil, ou bem próximo da vida útil, em algum ponto de fragilidade do equipamento, poderá acontecer o quê? Ruptura do equipamento. E digo a você, com toda a convicção, muitas das rupturas que acontecem nos processos ocorrem no momento em que nós submetemos o equipamento a este tipo de condição, especialmente durante a sopragem com vapor. Então, o operador ele tem que ter consciência do uso dessas energias. São energias perigosas. 8 quilos de pressão. Uma ruptura com um volume grande a 6 quilos pode projetar um indivíduo numa distância muito grande. Certamente, se ele estiver dentro do raio de ruptura e a depender do volume expelido pelos gases, ele pode até sofrer lesões graves e não resistir, como aconteceu na historinha que eu contei. Foi vapor. A coluna estava submetida a 15 quilos de pressão. Por quê? O operador envolvido, ele simplesmente bloqueou a saída de vapor antes do bloqueio da mangueira de vapor. O simples fato dele inverter a condição, a lógica da liberação, fez com que o equipamento ficasse pressurizado a 15 quilos. Passagem de turno, equipamento está liberado, emitiu a PT, não fez a checagem final. Ventes e drenos fechados e o equipamento pressurizado. Então, a pessoa recebeu uma porrada e não resistiu aos ferimentos. Então, a gente vê o seguinte, que a carreira de operador é belíssima, é sensacional, é muito linda, porque envolve esses aspectos de lógica de processo, de lógica de uso das coisas. E o operador ele tem que ser formado dessa forma. Ele tem que ter uma formação a ponto dele poder avaliar esses mínimos detalhes.
num processo petroquímico. Voltando agora um pouco à liberação, vocês lembram que nós estamos na etapa de ciclo, de realização do ciclo de gás, de purga. Então, em geral, e aí eu quero dar o crédito aí a meu professor, meu mestre em processo petroquímico, que é Cláudio Vieira. Cláudio, engenheiro, doutor Luiz Cláudio Vieira da Costa. Cláudio Luiz... Gente boa. Oi? Gente boa. Gente boa. Cláudio Luiz Vieira da Costa fez um estudo de transformação de gases. PV igual a NRT. Aplicou PV igual a NRT. E verificou qual seria a quantidade de ciclos necessários para que a gente, na planta que eu operei, atingisse o volume zero ou concentração zero, número de moles zero, nos decantadores da empresa que eu operei. E ele encontrou um número. E quando a gente foi aplicar esse número e essa fórmula para outros equipamentos, nós encontramos o mesmo resultado. Foi interessante isso. Porque para qualquer volume nós encontramos o mesmo resultado, um valor próximo de 5. Sabia disso, Alandinho? Sabia. Sabia, né? Nós encontramos um valor próximo de 5 com o uso de nitrogênio. Com o uso de nitrogênio. Importante. E diga-se isso. Porque se mudar o gás de arraste, você pode ter uma mudança completa. Muda o número de mols, aí você muda a relação, volume, pressão, aí muda. Isso. Vai mudar. Do número de moles, tudo diferente. E, na verdade, você está mudando o peso molecular, né? Aí muda a relação. Eu achei bacana isso, porque na época, eu fiquei fazendo um bocado de cálculo, eu digo, não é possível, Cláudio. Se bem que nos procedimentos da empresa que você trabalhou, acho que são 7 ciclos, né? 5. Lá está configurado como 5. Eu já li em algum lugar 7 ciclos de pré-oxidação. Não, 5 ciclos. Às vezes o pessoal usa na fase final aí de alguma... Quando a gente tem plena convicção de que não é essa a situação, o volume de gás é diferente, aí usa-se, às vezes, 4 ciclos, mas o ideal é 5 ciclos. Eu já vi 4, mas o ideal são 5 ciclos. Se tivesse uma galera aí participando, eu ia começar a fazer pergunta para explorar o seu conhecimento aí, por exemplo, além de ser uma liberação para acesso interno, ia ter corte-solda. Para você complicar mais aí a liberação. Então, é interessante, porque... Então, o que a gente faz aqui? A gente faz os 5 ciclos, no nosso caso aí. O modelo padrão era de 2,5 a 0,5. Isso para garantir uma série de coisas, que você ainda tenha nitrogênio, e foi o modelo desenvolvido. Nós botamos uma pitadazinha nisso e aprimoramos um pouco. A gente já sabe que a gente pode ir a 0,2. 0,1 em função de problemas de medição, limite de detecção do próprio PI, às vezes é problema, porque você chega muito próximo de não ter absolutamente nada e gerar entrada de oxigênio. Mas 0,2, pela experiência que desenvolvemos, é um ponto ótimo. E também, como a gente chegou a 0,2, reduzimos o ponto superior para 2 quilos, entre 1,5 e 2 quilos. Dessa maneira, você diminui o risco também, porque você está diminuindo o volume de nitrogênio e você diminui o custo operacional. Então, hoje... Está diminuindo também a força da energia perigosa. Né? A força da energia perigosa, exatamente. Esse conceito de energia perigosa é sensacional. Porque, observe, eu agora estou falando de 3 produtos, de 2 produtos, basicamente. Um na fase líquida, e esse mesmo produto na fase gasosa, com
provavelmente outras moléculas mais leves, mais voláteis, que eu posso Que classificar. até então era só energia perigosa, né? Exatamente, que até então era só energia perigosa. Agora, eu preciso usar um outro produto, que é o nitrogênio, mas que me adiciona energia perigosa. Daí a importância do controle, de saber o que está fazendo. Porque eu vou colocar agora 1,5 kg, que é a pressão de trabalho. Você está precisando fazer uma live dessa para um pessoal que você conhece, que opera plantas. Então, aí agora eu estou no ponto confortável, 1,5 kg a 2, e posso fazer meus ciclos. Como é que eu vou fazer esses ciclos? Utilizando a saída da PCV, ou uma saída alternativa. Ok? Pressuriza o sistema até 1,5 kg, despressuriza até 0,2, pressuriza e despressuriza até 0,2. E aí é paciência, foco, concentração. Qualquer tentativa de acelerar esse processo poderá provocar a perda do controle da liberação. Este é que é o detalhe. É por isso que, às vezes, acontece da pessoa iniciar um processo de liberação, não é dada continuidade, houve uma falha operacional, e aí o que ocorre? Perdeu-se o controle, perdeu-se os ciclos da liberação. Quando vai verificar, a explosividade está alta, quando vai se verificar, tem presença de líquido, etc. Então, é fundamental isso. E a liberação, ela deve acontecer por todas as extremidades do equipamento. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tem equipamento que tem determinado sistema, por exemplo, aqui o ideal é fazer uma sopragem de cima para baixo e de baixo para cima. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Pois é. Fundamental que ela aconteça assim, ó. Ok? Bom, mas aí vai exigir 2 mangueiras. Perdão, vou botar aqui no... Vou botar aqui. Mas aí vai exigir 2 mangueiras, trabalha, não sei o quê. Não tem jeito, não. Todos esses dispositivos devem ser planejados antecipadamente. Olha, nós vamos fazer uma sopragem de baixo para cima, entrando por aqui, na linha de gases, ali na linha de refluxo. E aqui o fundo ainda está com vaso, vamos soprar para o vaso e de lá a gente manda para outro sistema gasoso. Mas vamos fazer dois tipos de sopragem. Porque você, na primeira sopragem, você vai fazer de cima para baixo. Você vai garantir que qualquer volume líquido presente seja descartado e recuperado para o vaso de drenagem. Quando acontece de você ir verificar, entregar uma tubulação e aparecer muito líquido aqui, é porque este processo não foi feito. Entendeu? É porque se imaginou que, não, a primeira sopragem do esgotamento foi suficiente. Pode não ter sido, porque líquido fica acumulado ao longo da coluna e ela vai se acumular na parte mais baixa do processo. Então, ao longo dos ciclos, eu preciso estar fazendo esse tipo de rodízio. É a única maneira que eu, ao longo da minha história, pude encontrar de garantir a liberação, a eliminação de líquido acumulado nos pontos baixos do sistema. Óbvio que não dá para garantir os pequenos ressaltos, as pequenas entranhas, mas isso aí, no final... O esmalte tira. Observe que quando eu faço isso, eu estou fazendo um controle ambiental. Eu estou impedindo que material vá para o SAO. Eu estou impedindo contaminação ambiental.
eu estou controlando a energia perigosa. Mas muito mais do que isso, eu estou cuidando do planeta, eu estou cuidando das pessoas, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do cara que é da manutenção, eu estou tendo cuidado com o cara que vai estar no entorno. E é possível fazer isso, Misael, sem perder dinheiro da empresa? Eu digo a você, é sim. É possível porque eu já fiz. Já fiz também coisas erradas, viu? Quando eu não tinha consciência. Já fiz também. Aliás, eu aprendi sem consciência na época, década de 80, era pé no acelerador. Abre lá o dreno da coluna. Abriu, abre lá o topo. Abriu, abri, está liberada. Era assim. Inadmissível isso hoje. Sinceramente. Para mim, inadmissível. Eu jamais trabalharia numa empresa que tivesse um comportamento desse tipo. Porque eu sei que quando as pessoas chegarem pela manhã para trabalhar, elas vão encontrar um polo petroquímico contaminado, se fizerem isso. Mas eu não acredito que hoje tenha mais esse tipo de comportamento. Na década de 80 tinha. Era assim mesmo. O dreno de fundo, aqui tem um dreno que não ia para drenagem e abre para chão. Acabou. E acabou. Tá liberado? Tá. Já tá liberado. De manhã entra o cara para botar aí a raquete e é por isso que aconteciam tantos acidentes. E é por isso que acontecem tantos acidentes nos países que não desenvolveram uma cultura de segurança, como a Bahia desenvolveu com o Prêmio Polo de Segurança, com os critérios de controle e com o sistema de controle de perda implementado nas empresas, o programa Apolo 1 e Apolo 2, se eu não me engano, que foram fundamentais. Agora, é suficiente? Digo a você, não é. Por que não é? Por uma simples razão. O ser humano precisa estar revisitando aquilo que ele faz, do ponto de vista teórico, da reflexão, para manter sempre ativo na cabeça, na mente, porque a tendência é enferrujar. Então, os debates eles têm que ser feitos nesse nível, na sala de controle ou em qualquer outro lugar, pelo supervisor. O supervisor de turno ele é responsável por fazer essa reflexão e levar a equipe em qualquer empresa, seja farmacêutica, seja metalúrgica, seja de mineração, levar as equipes a realizarem o tempo inteiro, durante qualquer processo, seja um processo de liberação, nesse caso é um processo de liberação. Você vê que em tão pouco tempo aqui, quanta coisa a gente pôde identificar de controle. E não fizemos a liberação completa ainda, porque eu estou apenas injetando nitrogênio e removendo gases, os gases inflamáveis, que não podem estar aí na hora que a manutenção abrir esta boca de visita aí, este equipamento não pode ter gases inflamáveis. Então é isso. No próximo encontro, nós vamos dar continuidade a esse bate-papo, do processo de remoção de gases inflamáveis à utilização de vapor para a realização do estimalte na coluna. E aí, aqui, o processo de estimalte também tem algumas sutilezas que eu quero mostrar para vocês. E tem alguns cuidados especiais que devem ser tomados. Ok? Considerações finais aí. Eu gostei pra caramba da aula, velho. Acho que o objetivo que você está se propondo, você vai conseguir atingir. Lógico que, como ainda está numa fase experimental, aí a questão dos desenhos, isso eu sei que você vai organizar. Agora, o conteúdo tá ótimo, velho. Você não tem noção. Eu fico procurando, às vezes, na internet, assim, se tem alguma aula, alguma coisa falando do nosso dia a dia, de nossa profissão. E, assim, com essa riqueza de detalhes e com
E com esse conhecimento técnico acumulado aí de vários anos, de tanto detalhezinho que pode evitar acidente, pode evitar perda de equipamento, rapaz, a aula tá ótima. Que tá bom, muito obrigado. boa mesmo. Muito boa. Eu quero agradecer aí, Orlando, a você, tá, por ter participado. Para mim é uma satisfação e um aprendizado, né? Nós ficamos sempre aprende. das 19h30 até 21 horas, isso dá 1h30, mais ou menos. Isso. E realmente para mim é um privilégio, como eu falei lá no vídeo, eu me sinto muito honrado em poder fazer esse trabalho. Aliás, eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso como uma missão. Então pode ter certeza que toda vez que você fizer nesse nível de assunto aí, falar de petroquímica, eu vou estar lá assistindo, porque é uma coisa que eu gosto de ouvir, eu gosto de interagir. O conteúdo está de alto nível, entendeu? Então isso é uma coisa que vale a pena a gente dizer. Ah, que bom, legal. Obrigadão. Eu sei que já está aí no momento, né, 21h04, e agradeço. Não, mas se eu não tivesse outro negócio agora, a gente ia ficar aí até a hora que você cansasse. Até meia-noite. Mas eu agradeço imensamente a sua participação, e isso me anima a chegar junto. Quero dizer a você que eu gravei esta live, tá? Mas ela me servirá de uma referência importante para que eu possa estar revisitando e vendo onde eu vou poder aprimorar. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Até a próxima, valeu. Valeu, tchau.